Então, vamos lá, bom dia a todo mundo. Feliz de estar aqui no nosso penúltimo encontro desse ano tão interessante de 2020. E mais interessante ainda que pela primeira vez eu fui dormir sem ter ideia do que eu ia falar hoje, porque sempre eu tenho alguma coisa, né? E aí eu deixei mesmo para que a coisa acontecesse. E agora a Letícia falando essa coisa da aurora boreal, eu estava começando a contar que ontem eu estava chegando no meu condomínio à tarde, eu parei o carro para fotografar o céu. Se vocês viram uma foto que eu coloquei no Instagram, com a frase maluca do Axis, tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser, porque é um céu, parece assim, feito com uma régua. O lado de cá é cinza e o lado de cá é amarelo maravilhoso. Então, o lado de cá é aquilo que eu escolho olhar dentro da minha caixinha do meu piloto automático, e esse lado amarelo é o lado das inúmeras possibilidades. E a minha semana veio o tempo inteiro assim, sabe? As coisas se fechavam, se nublavam, e eu fazia o exercício da entrega. Eu nunca me permiti tanto receber de mim. Esse vai ser o nosso tema, sabe? Eu até escrevi aqui, olha, permitindo ter mais de mim mesma. Por quê? Porque nós sabemos da nossa potência, nós sabemos do ser infinito que nós somos, mas nós ainda teimamos em funcionar naquele piloto automático que vai lembrar a gente do ser finito, cheio de dramas, de traumas, de emoções e sentimentos e blá, blá, blá. E toda aquela nhaca que a gente acaba colocando no nosso corpo quando a gente funciona daquela forma. Então, foi muito bem lembrado essa questão da Letícia falar das cores e da aurora, para cair ainda mais essa ficha do quanto ontem aquela foto para mim veio só fechar, sabe? Veio só fechar a minha semana que foi feita de coisas truncadas. Sabe aquela semana truncada? E teve um dia que truncou tanto, na quarta-feira, sabe? Foram assim, uma notícia atrás da outra de alguma coisa que não estava dando certo, não estava acontecendo. Eu fui fazer um depósito aqui no Itaú do Galeria, travou o meu envelope, eu tive que passar mais de uma hora lá no banco esperando. Saí dali, fui para a gráfica fazer o material da minha classe de barras, meu cartão tinha sido bloqueado, que eu fui para São Paulo terça-feira. Então, sabe quando começa aquela coisa, uma coisa atrás da outra, e você percebendo que cada vez estava ficando mais complicado? Então, eu só perguntava assim, como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar? Aí chegou uma hora da tarde, eu fui até o supermercado, quem conhece aqui meu espaço, fui no Gramado. Eu olhei, tinha aquele restaurantezinho japonês, eu simplesmente sentei, pedi um temaki, uma cerveja, sentei e falei, agora eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui esperando as coisas se acalmarem, a energia se acalmar e como pode melhorar. E aí o que aconteceu? Parecia assim, uma aguinha fluindo. Aí uma coisa deu certo, a outra deu certo, a outra deu certo e tudo foi voltando para aquele lugar. Por quê? Porque eu escolhi funcionar do ser infinito que eu sou. Então eu estou perguntando hoje para vocês o quanto vocês estão se permitindo ter mais de vocês. Ou o quanto vocês já se descobriram como seres infinitos, mas continuam no piloto automático, funcionando como seres finitos, alinhados no trauma, alinhados no drama e repetindo que não adianta, que as coisas não melhoram, que tudo é assim mesmo e blá, blá, blá. Em todos os lugares que vocês ainda estão se alinhando com isso,
com aquele ser velho e estão criando uma distância, um distanciamento dessa novidade que são vocês. Tudo que isso aí representa, vamos destruir e descriar, sim. E em todos os lugares que vocês insistem em dizer para vocês que nada mudou, insistem em dizer para vocês que é difícil, que vocês não conseguem, e tudo que isso é e representa, vamos destruir e descriar. E eu não sei se vocês viram ontem um depoimento que eu coloquei no grupo de uma pessoa da Alemanha que eu atendi uma vez e atendi antes de ontem pela segunda vez, que foi quando ela veio me trazendo esse depoimento incrível do quanto ela está percebendo. Foi muito mais, né? Porque ela me fez uma coisa enorme e depois ela fez um pequenininho que eu falei, eu vou compartilhar no grupo da oficina. E ela disse, então eu vou fazer um menorzinho para você compartilhar, porque ela fez uma coisa muito maior, né? Dizendo o quanto ela tinha, depois de 4 dias, começado a se olhar, porque ela disse assim, realmente, a hora que eu acabei a sessão, nem notei nada. Aí passou 1 dia, 2 dias, ela disse que no 4º dia, ela começou a olhar para a unha dela e ver que a unha dela não tinha sido comida por 4 dias. Isso para uma pessoa que comia unha há 35 anos. E ela começou a olhar para a mão dela e foi ficando tão feliz que ela saiu, mandou pintar as unhas e ela me mostrou agora, antes de ontem, a unha mais linda pintada. Ela disse, eu nunca tive isso. Faz 35 anos que eu estou roendo as minhas unhas. E eu não me lembro nem quando tudo começou. Então, o que esses processos do Axis trabalham, tanto as barras como os processos verbais, é que a gente volta no ponto onde tudo foi criado para que você possa escolher viver numa nova realidade, né? E a gente tem feito muito isso aqui. Vocês imaginam que ela fez uma sessão. E quantas outras sessões nós fizemos aqui nesses 40 encontros? Mas o quanto nós estamos nos permitindo ter mais de nós mesmos. Ou quanto a gente ainda está se alinhando com aquele velho ser de março. Né? O quanto eu estou respondendo às coisas da vida, aos desafios, aos presentes que o universo está sinalizando para mim, sem perceber, porque eu estou dentro daquela caixinha. Então, o universo vem com uma possibilidade de você fazer uma mudança, de você fazer novas escolhas, e você vai lá e responde exatamente como aquele ser finito de março responderia. Ah, eu não posso, eu não quero, eu não tenho dinheiro, eu não sei, eu não consigo. Então, em qualquer lugar que você ainda esteja percebendo que tem alguma coisa aí te limitando, e tudo que isso aí representa, vamos destruir e descriar, sim. E eu gostaria de pedir para vocês, se isso que eu estou dizendo faz sentido para alguém, por favor, escreva, fala. Sabe, é impossível a gente querer contribuição se a gente cria essa distância até do grupo. Como eu posso ser mais contribuição para mim mesma? Como eu posso me permitir receber mais, doando mais? Nem que seja doando a minha informação, doando a minha percepção do que está acontecendo comigo. Alguém? Eu também. Cândida. Fale. Claro que faz, Regina. Tá certo que lá no fundo alguma coisa resiste. A gente tem que brigar com aquela pulguinha que fala não, mas faz sentido. Mas se a gente não brigar, a gente não muda. Não muda. A gente tem um piloto automático que tem um poder
Se a gente olhar para ele e perceber que esse poder somos nós que estamos dando a ele. Porque no momento em que eu escolho tomar posse desse ser infinito, fazer novas escolhas e reagir dentro dessas novas possibilidades, é como assim eu olhar aquele céu ontem e falar o que eu escolho? Olhar aquele céu cinza, dizendo, olha, tá tudo complicado, tá tudo difícil, ou olhar o céu amarelo e falar, que mais, universo? Quais são as possibilidades que eu ainda não considerei? Gente, um minuto que eu quero ver um microfone que está aqui aberto. Sou eu. Então. Marisa. Então você vai falar, pode falar. Bem, eu comecei as barras. A primeira pessoa que me falou de barras foi a Regina, e aí eu me encantei realmente, porque eu saí do Rio de Janeiro, eu deixei de ter trabalho, eu trabalhava com petróleo, e do dia para a noite eu não tinha mais nada, nada. Eu estava literalmente no fundo do poço. E aí veio Barra de Axis, e a Regina me orientou muito, me ajudou muito, e eu fui tendo uma consciência, morando em Paraty, no meio do mato, na casa da minha filha, e eu fui descobrindo que lá tinha coisas ótimas, tinha coisas boas, e eu entendi também uma coisa, não é fácil, mas a gente pode se reinventar todo dia. Todos os dias eu tenho dificuldade, mas todo dia eu me sinto vencedora quando eu uso as ferramentas, porque eu sei que eu tenho um instrumento que me ajuda. Esse instrumento está mudando a minha vida dia a dia. É uma coisa impressionante nos relacionamentos, na vida profissional, na vida amorosa, em tudo vai mudando. Eu tenho muitas barreiras. Todos os dias eu baixo milhares de barreiras, mas eu não desisto. Eu persisto, eu não desisto. E eu acho que o Barras, nós temos vulnerabilidades, nós somos frágeis, mas a gente vai descobrindo e vai ganhando esta força. O Axis, as ferramentas dão essa força, essa energia que a gente pode escolher outras milhares de possibilidades. Nossa, Marisa, eu fico muito, muito, muito feliz e muito grata de ouvir você. Marisa levou belas bordoadas, né, Marisa? Quando ela ligava, não consigo, não posso. E aí, nossa, mas a Regina teve tanta muitas bordoadas, tem um coração maravilhoso. Muitas bordoadas para chegar nesse lugar, e que bom! E como pode melhorar ainda mais? O que mais você pode escolher que você ainda não considerou? Fique sempre nas possibilidades, né? Então, quando a gente descobre essa porta, essa saída, como pode melhorar ainda mais? Né? A gente não precisa de muita coisa. Às vezes as pessoas falam, eu não me lembro o que falar, eu não me lembro o que fazer. Gente, a cada 10 segundos, se a gente fizer uma nova pergunta, a gente muda um algoritmo, a gente sai desse lugar. Então, na hora que você está naquela nhaca, o que mais é possível? Me mostra o universo. Quer dizer, naquele segundo, você já mudou a chave, você já está mexendo numa outra molécula, sabe? Aquela molécula capaz de criar um novo recurso, uma nova possibilidade, de você olhar para um outro lugar e falar assim, nossa, eu estava me contentando só com aquilo, e olha, me veio mais aquilo e mais aquilo, né? Então, o quanto a gente precisa olhar para esse ano com um carinho muito especial, né? Porque nos outros anos, digamos que a gente não teria a oportunidade que nós tivemos nesse ano tão interessante, para a gente estar olhando para quem nós somos, para estar olhando para quem nós escolhemos ser hoje. E eu acho que todos nós aqui fizemos muitas transformações, né? Pudemos muita coisa.
mas ainda a gente se percebe muitas vezes resistindo. Eu tenho as ferramentas, mas eu não uso. Ou na hora eu me deixo ficar no desânimo, me deixo ficar naquele ser finito. Então, é assim, o quanto eu me permito ter mais de mim, sabe? Porque eu sou o ser infinito, né? E esse meu corpo é que conversa com o universo. O quanto eu me permito essa comunhão com o meu corpo. O quanto, quando eu estou conversando com o universo, eu estou nesse lugar, nessa conexão da minha molécula com o universo, e não querendo conversar da minha mente. Alguém quer falar? Alguém está querendo falar? Gente, espera um pouco, esse negócio aqui tem que estar para o lado de cá. Não, hoje minha tela está assim inteira virada, mas não faz mal. Eu queria só ver quem está com o microfone aberto, acho que ninguém mais agora. Então, é esse lugar que a gente tem que olhar para a gente ver o que mais